Já tem alguém aí que é meio someado, que nem eu, que já está pensando no almoço? Sim. Ó, tô Ainda achando que não, eu vim tomei para a café turma agora. certa. Tô pensando o que eu vou fazer para comer. O pessoal aqui no Grau, eles comem muito tropeiro, que eles compram nos mercados BH. Eu acho que, seja, que é no BH. Aí eu tô aqui assim, será que hoje vai rolar um tropeiro? E eu não sou muito fã de tropeiro, não. O professor Diego me fez figa com tropeiro. No primeiro sábado que eu vim pra cá, aí eu fiquei com tropeiro na cabeça. Eu acho tropeiro muito bom. Fez o quê? Ó, pãezinhos. Aí sim, hein? O Diego fez o quê, ô, Guilherme? O Diego, Você falou fez o quê com o tropeiro? se ele tá de férias, eu não consegui entender Não, direitinho. não. Você falou que ele fez o quê com o tropeiro semana passada? Figa? Fez figa? Que isso? Figa fazendo a gente ficar com vontade, essas coisas. Figuinha. Figuinha. É, Bruna, ao mineirês. É, mais uma. Vou acrescentar aqui no meu caderninho. Você não é mineiro, não, menina? Não, Você é da carioca. onde? Do Rio. Rio, carioca. Você é carioca da gema ou você é só carioca mesmo? Não, da Gema. Da gema? Uai, você não tem muito sotaque, não tem? Sei lá, às vezes tem gente na rua que fala, ah, é carioca, né? Eu não percebo tanta diferença, não. Mas tem Você, gente que percebe. você Ela deve ter tem um... sim, professor, muito sotaque. Tem? É porque ela conversa pouquinho, mas na que ela começa a falar, você vai ver, ela tem bastante sotaque. Ah, entendi. Faz sentido isso aí. Eu acho o sotaque do Rio legal. Na verdade, eu gosto muito de sotaques, né? Então, do Rio, do Nordeste, do Sul, eu acho todos muito legais. Eu também acho lindo. Bom, nós somos 7, já dá para voltar, né? Para o nosso conteúdo. Eu parei falando do longitudinal, né? Então, acho que vocês já pegaram a ideia. Nessa incidência, utiliza a grade, que é a grade antidifusora, né? Vocês devem ter visto grade antidifusora. Física 2. Posicionamento 1. Vocês devem ter visto grade antidifusora. Se recordam da grade antidifusora? Eu não. Não? Eu também não. Deixa eu ver se a internet tem boas imagens para a gente. Aqui. Perfeito. Deixa eu compartilhar agora. Grade antidifusora. Agora vocês conseguem ver minha tela da internet, né? Sim. Sim. Beleza. Essa região aqui, ó, preta, né? Representa aquela parte densa, né? De material da grade. E essa parte branca é a parte de passagem, né? É igual grade de portão, né? Você consegue ver o outro lado do portão de grade porque tem uma região de passagem. Essa região de passagem nossa é a parte branca.
onde o feixe primário está passando aqui, ó. E a parte mais densa de material da grade é onde o feixe secundário está batendo, que é a região escura, região preta. A grade é para barrar alguma coisa, ou limitar uma passagem, é a mesma ideia que a gente tem de grade. O pessoal, quando vai para o interior, cerca o lote, né? Coloca uma espécie de cerca, que não deixa de ser uma grade. Para quê? Para limitar. Limitar de alguém invadir, limitar de algum gado entrar no lote. A ideia é a mesma. Na sua casa, você coloca um portão, por exemplo, de grade, para quê? Para ninguém entrar na sua casa. A ideia é a mesma. Na nossa prática, o feixe primário de radiação do nosso raio-x, feixe secundário de interação com o paciente. Deixa eu ver, tinha uma imagem aqui muito legal que dava para mostrar. Aí eu volto nessa. Aqui, ó. O raio-x, né, ele vai ser disparado no paciente. E aí tem o raio-x, ele vai interagir, pode interagir com o paciente, o raio-x pode interagir com a mesa. Então, não necessariamente o raio-x vai passar pelo paciente e interagir com o filme para promoção da imagem, né, para produzir a imagem. Ele pode interagir e voltar. Então, essas setas aqui, ó, os sentidos em que o raio-x pode voltar, né, que a gente chama de radiação espalhada ou feixe secundário. Aqui na mesa ele também pode interagir. E aí, qual que é a ideia? Esse raio-x, depois que ele fez essa interação, ele perde energia, que é a maneira que a radiação distribui energia, né? Ela interage e libera energia. Então, ela choca, né? De chocar, né? De contato, e libera energia. Então, o feixe primário é o do nosso interesse. O feixe secundário, radiação espalhada, não é do nosso interesse, porque ele pode sensibilizar regiões do filme que não seriam para ser sensibilizadas e pode trazer ruído para a nossa imagem. A ideia da grade é essa, limitar para que os feixes secundários fiquem na grade, né? Enquanto o feixe primário passe pela grade. E depois que ele passa na grade, ele vai onde? No nosso filme radiográfico. Né? Sensibilizar os aletos de prata ali para promoção, né, posterior da nossa imagem. Conseguiram pegar a função da grade? Razoavelmente. Tá, deixa eu pensar um outro jeito de explicar. Tinha uma imagem aqui em cima. A grade, ela fica na mesa. Então, quando você coloca o filme dentro da gaveta na mesa, a grade está superiormente e no chassi também, né? No chassi não, no book, perdão. Temos um book aqui, ó. Cadê book? Tinha um book aqui. Aqui, ó. Quando você coloca o chassi aqui dentro, ele já tem uma grade no equipamento. Então, quando você coloca para fazer uma radiografia das mãos, por exemplo, você não usa grade, né? Grade antidifusora, porque o chassi está em cima da mesa, ou está em cima da superfície que auxilia a aquisição da imagem. Beleza, contei onde está a localização da nossa grade antidifusora. Tem uma outra imagem que estava legal para mostrar. Cadê? Aqui. Quando o raio-x sai do cabeçote, né, foi produzido lá na ampola e saiu o cabeçote pela janela e vai interagir com o nosso paciente, né, nessa região aqui. Quando ele interage, alguns fótons do raio-x, ele pode ser atenuado pelo osso, né, por exemplo, a pelve do paciente que está aqui, e alguns raios-x podem passar direto, né, passou em tecido mole, não teve tanta atenuação pelo tecido corporal, né,
pelo corpo do paciente e foi direto no filme e sensibilizou o filme. São possibilidades de acontecimentos, né? Vocês sabem que os efeitos da radiação são probabilísticos, né? Vocês viram isso em radiobiologia. Então, existe a possibilidade e a probabilidade dele interagir com o osso, existe a probabilidade dele interagir com nada e seguir o sentido completo dele e interagir lá no filme. E existe a probabilidade dele interagir com o corpo e voltar, né? Bater e voltar, ou bater, o raio-x vem e vai nesse sentido, em diagonal para nossa direita, ou na diagonal para nossa esquerda. Quem que percebeu isso? Foi Rutherford, naquele experimento dele, com a lâmina de ouro, né, que ele incidiu o elétron e percebeu o ricochete, né, do elétron no experimento dele. Se eu não me engano, foi um feixe de elétrons mesmo que ele incidiu. Então, aqui nós temos pelo menos 3 possibilidades. Do raio-x passar direto e ir no filme, do raio-x interagir com o paciente e ir para algum lado, né, com o paciente ou com a mesa, ou o raio-x ser atenuado pelo paciente. Nós temos essas 3 possibilidades. Beleza. Deixa eu só achar outra imagem agora. Gradiente difusora. Cadê você? Aqui. O que acontece? Aquele feixe que não interagiu com o paciente e que passou direto e veio para o filme, ele vai passar na grade antidifusora, que é chamada de feixe primário, né? Ele veio direto e entrou, passou pela grade antidifusora, não tem problema com ele tem uma energia legal e vai sensibilizar o filme para poder construir a nossa imagem futuramente. Aquela radiação que interagiu com o paciente ou interagiu com a mesa, vocês lembram que ela poderia tomar sentidos diferentes do normal? Cadê a imagem? Não foi essa aqui que nós usamos não, mas vou usar ela. Ah, não, foi essa aqui sim. Vocês lembram que ela poderia vir para baixo, para cima, para um lado, para o outro? Então, essa radiação que o feixe de raio-x que está vindo numa direção diferente da direção do feixe de raio-x que você disparou, por causa da interação com o paciente, ou com a mesa, ou com qualquer material que esteja entre o cabeçote e o filme, ele é o chamado de feixe secundário. E qual que é a relação? Ele é prejudicial para a nossa imagem. O que a gente pode fazer para tirar esse feixe que é prejudicial à nossa imagem? Uma grade antidifusora, porque ela vai barrar, porque como ele está vindo em uma angulação diferente da normal, que seria o feixe primário, ele bate na grade e fica na grade. Então, a grade é projetada para quê? Para pegar essa radiação secundária, essa radiação espalhada ali, por causa da angulação diferente. Por ela ter uma angulação diferente, a grade é projetada para poder absorver essa radiação. Então, ela não vai para o filme. Quem vem para o filme? O feixe primário. Conseguiu pegar agora? Ficou um pouquinho mais claro? Muito bom, Sim. muito claro. Então, beleza. Então, qual que é a ideia? Na nossa AP em decúbito dorsal, utiliza a grade. Por quê? Porque o chassi ele vai dentro da gaveta. Se você colocar ele na gaveta, automaticamente ele vai usar a grade, tá? Se você deixar ele fora da gaveta, aí ele não utiliza a grade. Então, dependendo de incidências, nesse caso da AP em decúbito dorsal, do abdômen, pede grade. Então, o chassi vai na gaveta. Se fosse uma radiografia das mãos, por exemplo, dos pés, punho, antebraço,
aí não pediria, porque o chassi fica fora da gaveta. Então, essa condição de gaveta vai depender da incidência, tá bom? No sistema analógico e digital, vamos ter uma variação de KV. O KV pode ser de 70 a 80. Então, quando vocês chegarem no serviço de vocês, no estágio, ou quando vocês estiverem contratados, vai ter uma tabelinha para um abdômen lá? Vai, né? Para uso do KV. Ele pode estar em 70, pode estar em 80, pode estar em 75. Então, vai ter uma variação, vai ser de 70 a 80, tá? MAS vai ser 40, mais ou menos 5. Então, vai ter uma variação de 35 a 45. 40 é como se fosse o ponto médio. 40 mais 5, 45. 40 menos 5, 35. Beleza? Beleza. Os valores de MAS, eu estou pegando do Biasoli, porque ele que apresenta. O Bontrager não apresenta. O valor de KV, eu peguei do Bontrager. Mas os valores são similares. Se eu não me engano, no Biasoli está 75 mais ou menos 5. Então, dá basicamente 70 a 80 também. Posição do paciente. Primeira coisa, vocês pegaram a guia, né, para fazer a incidência, né, para fazer a imagem do seu paciente. Primeira coisa que vocês vão fazer, preparar a sala primeiro. Olha, Guilherme, eu já sei que é uma incidência anteroposterior, que é um AP, e eu sei que o pedido está aqui em decúbito dorsal, e é uma incidência para o abdômen. Beleza, você foi lá, preparou a sala, já colocou o chassi dentro da gaveta, na sua mesa, já colocou o cabeçote voltado para baixo, né, para a direção da mesa. Ainda não falamos se tem angulação, mas não terá. Então, a sala está organizada para receber o paciente. Chegou o paciente, vamos posicionar o paciente. Paciente em decúbito dorsal. Um sinônimo de decúbito dorsal é supino, que é a mesma ideia do supino da academia, né? Quando vocês vão na academia, ou já viram, né? O supino mais conhecido é que o cara ou a cara fica deitado levantando uma barra na altura do tórax, né? Para treinar o músculo do peito. É uma das variações, né? É justamente por causa disso. O paciente está totalmente deitado, né? Está deitado de costas ali, ele está numa condição de supinação, basicamente, né? Então, quando vocês olharem um pedido de exame tiver escrito supino, se vocês lembrarem da academia, o cara está deitado. É a mesma ideia, que é a condição de decúbito dorsal. Então, o paciente em decúbito dorsal, com plano sagital médio, centrado na linha mediana da mesa, ou receptor de imagem. Vocês têm conhecimento já de, por exemplo, se eu falar plano sagital, plano coronal e plano axial, vocês têm de cabeça essas informações? Gente, conversa comigo. Ah, professor, só se perguntando a gente vê Entendi. se está na prática mesmo. Tá. Deixa eu abrir uma imagem aqui, então, para mostrar para vocês. Achei já, deixa eu compartilhar. Nós temos 3 planos básicos, né, que a gente utiliza principalmente no setor de imagens, né? O primeiro é o plano coronal, né, que é esse verdinho aqui, ó,
que vai separar o paciente em anterior e posterior. Por que você fala que, por exemplo, o nariz é anterior e a nuca é posterior? Porque numa condição do plano coronal, que é esse verde aqui, ó, o nariz está anterior e a nuca está posterior. Se vocês pegarem da anatomia, tem uma junção óssea aqui na cabeça que lembra, que fala de corona, né? Então, é a mesma ideia, que no sentido da palavra remete à coroa, que também, se vocês lembrarem de séries, por exemplo, Game of Thrones, The Last Kingdom, quais mais séries que tem período medieval assim populares? The Last Kingdom, Game of Thrones, Vikings. O pessoal usa coroa, né? Os reis usam coroas. Se vocês pegarem filmes da Disney também, também tem coroa. Acho que vocês conseguiram pegar a ideia da coroa. Acho que não preciso demonstrar mais. A coroa, quando é colocada na cabeça, a não ser aquela coroa que cobre toda a cabeça, né? Ela separa uma parte posterior e uma parte anterior. É a mesma ideia do plano coronal, de coroa. A ideia é a mesma, separar a região anterior da posterior. Beleza? Com relação ao plano coronal? Beleza. Sim. Beleza. Joia. Se eu falar com vocês, olha, o plano sagital do paciente, eu estou separando esquerdo do direito. Por que você fala que no nosso boneco aqui, na nossa imagem, essa região que é a esquerda e essa é a direita? Porque tem um plano coronal que passa perdão, coronal não, sagital, que divide o nosso paciente em esquerdo e direito. Ele é o que a gente vai usar bastante nas incidências em AP para alinhar essa linha que está fazendo aqui na paciente, ó, né? Essa linha sagital dela alinhada com a linha da mesa, né? E se eu falar com vocês plano axial ou transverso, é como se eu estivesse partindo a paciente em superior e inferior, tá? A ideia é essa. Conseguiram pegar os planos? Sim. Beleza. Então, uma característica comum para os três planos. Na nossa imagem aqui, está muito bonitinho. O plano coronal está dividindo no meio do crânio, o sagital aqui no meio da face, o axial na região do quadril, metade para cima, metade para baixo, iguais. Na nossa prática, não no raio-x, né, mas na prática de ciências radiológicas, por exemplo, na tomografia, esses planos podem andar para um lado e para o outro. Por exemplo, o coronal, ele pode vir mais para frente, pode vir mais para trás. Não quer dizer que está no plano coronal que divide anterior e posterior em distâncias iguais. Eu posso ter um coronal faceando o nariz aqui e a ponta do nariz só ser anterior e o restante, por exemplo, os olhos, por exemplo, já serem posterior, porque a linha coronal, o plano coronal está aqui na frente. O mesmo vale para o sagital. Eu separo esquerdo e direito, mas o plano sagital ele pode estar deslocado para a nossa esquerda, por exemplo, e, por exemplo, a orelha ser a orelha direita da paciente, enquanto o olho direito dela ser, segundo plano, a região esquerda, porque o plano também circula, né? Também em movimento. E no axial também. Pode subir e descer os planos. Onde é que vocês vão ver isso? Tomografia. Quando vocês quiserem, olha, eu quero fazer uma imagem da paciente, de abdômen da paciente na tomografia. Então, eu vou pegar da região da boca do estômago até aqui na síntese pública. Então, eu quero só uma imagem só desse trecho. Beleza, vai lá e faz a imagem só desse trecho. E aí, quando o médico quiser olhar a imagem, ele pode ir, usando o software, e subindo os planos
Ah, aqui agora eu quero olhar na região do umbigo. Ele vai, sobe o mouse, ou qualquer que seja o recurso do software, e olha a região do umbigo, né, no plano que está o umbigo. E assim sucessivamente, né? Ele pode brincar com a imagem, né? Subir e descer a imagem. Essa é a característica dos planos coronal, sagital e axial. Eles não dividem a estrutura em tamanhos iguais. Eles podem transitar no corpo do paciente. Conseguiram pegar a ideia? Sim. Foi bem E- relembrado. Oi? Não, caixinha não. Foi bem relembrado. Beleza. Rápido aqui. A diferença que nós vamos ter para a nossa disciplina com relação aos planos é que o plano sagital mediano, que não está aqui exposto, mas ele flerta muito com o plano sagital, que está aqui na nossa imagem, por ele ter um mediano no final, ele vai separar esquerdo e direito em tamanhos iguais, em distâncias iguais. Então, por exemplo, se o plano sagital ele poderia movimentar em função da paciente, no plano sagital mediano não. Ele é fixo e é exatamente onde está o plano coronal da paciente aqui. Ele separa direito e esquerdo em tamanhos iguais ou em distâncias iguais. Por exemplo, aqui desse ponto, que está aqui na incisura jugular da paciente, até a ponta da mão, vamos chutar, 50 centímetros, né? Do lado direito. Do lado esquerdo, necessariamente vai ter 50 centímetros também. Então, o plano sagital mediano, ele divide lado direito e esquerdo em tamanhos iguais, enquanto o plano sagital não precisa dividir em lados iguais. A diferença dos dois é essa, beleza? Beleza. Beleza. Sim. Beleza. Paciente decúbito dorsal, já falamos. Braço posicionado dos lados, né, ou aos lados do corpo, afastados do corpo. É uma incidência de abdômen? Sim. É um AP? Sim. Eu posso deixar os braços na frente do abdômen? Não, vai causar sobreposição de estrutura. Então, eu vou ter uma imagem de um braço em cima da imagem de abdômen, né? E aí o médico vai olhar e falar, aquela pessoa engoliu um braço, porque tem um braço em cima do abdômen dela. Então, tira o braço, deixa mais afastado. Para quê? Porque você precisa mostrar todo o abdômen. Se o braço ficar do lado do abdômen, corre o risco de pegar o braço. Então, afasta o braço do corpo para poder pegar a imagem do abdômen toda, sem ter outras estruturas. E até para não irradiar o braço, né? Não precisa irradiar o braço, é uma imagem de abdômen. Pernas estendidas com apoio nos joelhos, se gerar mais conforto para o paciente. Esse apoio no joelho faz o quê? Levantar um pouco o joelho. Que é a mesma ideia que quando algum conhecido de você está com dor nas costas, o que o pessoal fala? Deita no chão e levanta um pouco as pernas. Por quê? Porque dá um alinhamento melhor da coluna, e aí se alinha melhor a coluna, alinha melhor a região do abdômen. Fica um alinhamento melhor. Para quem está com dor, traz um alinhamento da coluna, melhora. 10 minutos já, socorro. Para quem está com dor na coluna, por exemplo, com dor nas costas, melhora o alinhamento, vai melhorar um pouco a dor nas costas. Para a nossa condição, se traz um melhor alinhamento, a imagem vai ficar melhor, vai ficar mais alinhada, vai ficar um enquadramento melhor. Para a nossa prática, é isso. Precisa levantar muito o joelho? Depende do conforto do paciente, né? Vai ter paciente que vocês nem vão precisar levantar o joelho. Conseguiram pegar essa relação com o joelho? Ou ficou um pouquinho difícil de entender? Não, ficou bem tranquilo, eu achei. Ficou bacana. Beleza. Posição da parte. Qual parte? Abdômen. Centralizar o receptor de imagens, né, esse RI, no nível da crista ilíaca, com a margem inferior na sínfise púbica. Na acolimação, se a gente mexe um lado de baixo, a gente mexe o lado de cima. Se a gente mexe o lado da esquerda, ele mexe o lado da direita. Então,
se o meu raio, se minha borda inferior, minha colimação da parte inferior está na sínfise pública, a parte de cima vai ser consequência. Então, por isso que ele não está especificando onde a parte de cima deve estar, porque as duas, uma depende da outra, uma borda depende da outra, da colimação, né? Então, verificar também que não haja nenhuma rotação da pelve ou dos ombros na hora que for fazer o posicionamento do paciente. Por quê? Se rotaciona a pelve, você vai influenciar ali na imagem do abdômen. E se você deixa o ombro do paciente quase que, vamos considerar um oblíquo quase com a mesa, ou um pouco rodado com a mesa, você vai influenciar qual coluna? A torácica. Consequentemente, a torácica influencia na lombar. E aí, chegou na região do abdômen. Então, o alinhamento do corpo do paciente tem que estar por inteiro. Não pode estar, vou fazer uma imagem só do abdômen, só o abdômen tem que estar alinhado. Não. Tórax também, pernas também, né? Quanto mais bem alinhado o paciente, menor a chance de você ter que refazer a incidência depois. Outro ponto importante, verificar que ambas eias, espinha ilíaca antero-superior, estejam na mesma distância do tampo da mesa. O que é o tampo da mesa? É a superfície da mesa. Então, se o paciente está deitado na mesa, uma eias tem que estar numa distância para a mesa e a outra também. Se ele estiver bem alinhado, as duas distâncias vão ser iguais. Se o paciente estiver um pouquinho inclinado, por exemplo, quando vocês vão deitar e vão mexer no telefone, o que vocês fazem? Deitam de decúbito dorsal, por exemplo, e ficam inclinados. Então, uma eia está mais próximo da cama e a outra eia está mais distante. Quando você posiciona o paciente na mesa, as eias têm que ficar equidistantes, uma com a outra, em relação à mesa. Conseguiram pegar a ideia? Sim. Beleza. Raio central, perpendicular e direcionado ao centro do receptor de imagens, no nível da crista ilíaca. Respiração, exposição no final da expiração. Conceder cerca de 1 segundo de atraso após a expiração para permitir que o movimento involuntário do intestino cesse. Orientação que vocês forem dar para o paciente, foquem sempre em estar próximo ao paciente, né? Principalmente, se possível, de frente para o paciente. Por quê? Principalmente na hora da respiração. Quando você fala com o paciente, olha, eu vou fazer sua exposição, vou tirar seu raio-x, mas eu preciso que você prenda a respiração no final da expiração. Você vai perceber na cara dele se ele entendeu quando você disse expiração ou não. O que eu acho mais fácil? Explicar o procedimento de expiração. Olha, senhor ou senhora, eu vou precisar que o senhor ou senhora prenda a respiração, mas antes de prender, solta todo o ar do pulmão e segura. Porque se for do mais acadêmico ao menos acadêmico, vai conseguir entender. Não é todo mundo que sabe o que é inspiração e expiração. Então, esses linguajares mais técnicos, a gente deixa mais para a nossa aula, para as provas, para os concursos. Na sala de exame, tem que ser mais prático para o paciente conseguir entender. Nas nossas aulas práticas serão assim. Tentar ser mais fluido. Então, eu vou precisar que o senhor e a senhora prenda a respiração, mas depois de soltar todo o ar do pulmão. E aí, assim que vocês orientarem e forem disparar o raio-x, dá um segundinho para... Porque quando a pessoa expira, né? Tirou todo o ar do pulmão, meu face shield ficou todo escurecido agora. Na verdade, ficou tudo branco, mas eu não conseguia ver, né? Tem um movimento do intestino, né? Da relação com o diafragma. Então, você espera para quê? Para o corpo recuperar a condição dele. No sentido de que estamos normais, respirando tranquilamente, então o corpo tem uma fisiologia, né? Tem toda uma condição. Quando você expira, seu diafragma faz o quê? Sobe. Então, o intestino movimenta. Então, quando você dá um tempinho para o paciente terminar a expiração, o corpo reacomoda. E aí é a hora que
a respiração está pausada, não tem ar no pulmão, ou seja, uma apneia em expiração, e o corpo já está bem acomodado naquela condição de expiração. O que a gente vai perceber na radiografia? Contorno do fígado, baço e rins, estômago com ar interior, esse não tem como tirar na expiração, segmento do intestino e arco da sínfise pública para a região da bexiga urinária. Está acabando, gente. Esse aqui é um posicionamento, né, da incidência em AP do abdômen. Notem o raio central nas duas incidências na altura da crista ilíaca. Consequentemente, nesses pacientes são possíveis de fazer o comparativo região do umbigo, né? Braços ao lado do corpo e afastados. Esse posicionamento dos braços ficou melhor do que esse aqui, né? Notem o alinhamento da paciente, os raios, né? Aqui é o raio central, mas essa aqui é a linha longitudinal do nosso raio, aqui é a linha transversal. Notem que a linha longitudinal está bem alinhada com a paciente, né? Então, a paciente está bem alinhada com a linha da mesa. Notem a linha da mesa aqui, ó. Então, a paciente bem alinhada, o raio central bem alinhado. Borda inferior, como o nosso material traz, região da sínfise. Se trouxe aqui na região da sínfise, tanto na imagem de baixo também, consequentemente na região superior. Na nossa incidência falava que uma parte do diafragma iria aparecer. Então, é a nossa região da boca do estômago aqui, presença do diafragma. Beleza? Alguma dúvida com o posicionamento? Não. O que você perguntou, professor? Pergunta de novo. Se tem alguma dúvida? Não. Esse Beleza. aí que você mostrou agora está explicadinho. Beleza. Essa aqui é uma radiografia nossa, né, de abdômen. A região do fígado, né, as demarcações aqui das costelas, a região da pelve, cortou a região da sínfise pública aqui, né, deveria apresentar um pouco da sínfise, mas cortou. E aqui a gente consegue perceber, olha, o comportamento das alças intestinais, né? Região com gases. Então, nós temos uma boa radiografia. Nessa aqui está um pouco melhor de visualizar as estruturas. Beleza? Beleza. Bom, eu vou interromper por aqui a nossa aula. Tá para cair. Vocês querem abrir um quinto link para a gente ver mais incidências ou vocês querem já encerrar por hoje? Encerrar por hoje. Foi muita informação, né? Tô sabendo. Então tá bom. Bom final de semana para vocês. Até terça-feira, se Deus quiser. Bom final de semana para você também. Até quinta. Terça não tem aula. Isso. Até quinta. É verdade. Terça-feira é feriado. Você quer dar aula no feriado, né, Guilherme? Acontece. Tchauzinho pra vocês. Até quinta. Com Deus. Tchau. Tchau. Com Deus, meninas. Obrigada, Guilherme. Eu agradeço. Tchau. Tchau, tchau.